Quase 300 mil imóveis ficaram sem energia elétrica na Grande São Paulo após a tempestade que caiu no final da tarde de ontem. Segundo a Enel, em 93% desses locais a luz já voltou. E o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, pediu à ANEEL o cancelamento do contrato com a Enel, concessionária responsável pelo fornecimento de energia na região metropolitana. Equipes da prefeitura trabalharam durante toda a manhã para a retirada da árvore que estava na frente da casa do Joilton, que mora na zona norte da capital. Por causa da queda, a família ficou presa na própria residência. Quando a árvore caiu em cima do carro alugado do Joilton, que trabalha como motorista aplicativo, não fazia nem 10 minutos que ele tinha estacionado o veículo. A imagem registrada por uma câmera de segurança impressiona. Ninguém se machucou, mas o prejuízo financeiro ficou. Tem 37 protocolos de ligação só do vizinho daqui da frente, na Defesa Civil, para a retirada dessa árvore. E aí? E sempre informando que a árvore estava em perfeito estado. Olha o perfeito estado aí, a árvore no chão, em cima do carro. Liguei na locadora, vou ter que entrar com a franquia agora para recuperar o carro. E aí só prejuízo. 17 horas depois, a família finalmente está prestes a deixar a casa. O portão já está aberto, a árvore está ali no caminhão. O pessoal já concluiu uma boa parte do serviço. Alívio para a família que passou a noite ali dentro. Horrível, eu cheguei ontem de Salvador, ia sair, tudo bem que choveu. Mas mesmo assim foi horrível ficar dentro de casa sem luz, sem nada. Chorei um pouquinho, mas tá tudo bem. Depois minha mãe me acalmou, aí eu fiquei deitada ali no sofá um pouquinho. O Matheus conta que a situação não foi mais grave porque o cãozinho Johnny sentiu primeiro que tinha algo de errado. Passou um gato bem próximo correndo por conta da chuva e ele foi atrás, na agonia pro portão. Quando ele encostou no portão, ele tomou choque. No que ele tomou, ele já ficou com aquela cara meio triste. A gente foi, quando fez a medição, tava batendo 120 volts no portão. Foi o cachorro que avisou. O cachorro que avisou. Não foi só o bairro do Joilton que sofreu por causa da chuva que caiu ontem. Por volta das 7 horas da noite, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergência da Prefeitura, todas as regiões da cidade entraram em estado de emergência para alagamentos. As rajadas de vento chegaram a 55 quilômetros por hora. O Corpo de Bombeiros informou que recebeu 131 chamados para quedas de árvores na região metropolitana, entre 6 da tarde de ontem e amanhã de hoje. A falta de energia novamente atrapalhou a população. Foram quase 300 mil imóveis que ficaram sem luz. O prefeito de São Paulo disse que vai pedir o cancelamento do contrato com a Enel, que presta serviço para a capital paulista. O que eu pedi para a Agência Nacional de Energia Elétrica é para que cancelasse o contrato com a Enel. Tal é a nossa inconformidade. E vou te dizer uma coisa, não é só por conta dessas chuvas que aconteceram gravemente, as rajadas de vento do dia 3 de novembro. A gente já vinha há muito tempo discutindo com a Enel uma série de questões. A chuva também causou prejuízo no interior de São Paulo. Em Sorocaba, um posto de gasolina foi destruído pelo vendaval. Em Americana, o vento forte derrubou o muro de uma academia. 2 crianças ficaram feridas. O presidente nacional da concessionária Enel, Nicola Cotugno, prestou depoimento na CPI da Assembleia Legislativa de São Paulo. Durou quase 6 horas o depoimento do presidente nacional da concessionária Enel, Nicola Cotugno. O executivo pediu desculpas aos clientes afetados pela queda de energia no início do mês. Após a tempestade do dia 3 de novembro, mais de 2 milhões de pessoas ficaram sem luz, algumas mais de 5 dias. Eu peço desculpa, a empresa pede desculpa, todos os funcionários da empresa pedem desculpa. O transtorno, o sofrimento dos nossos clientes é uma coisa que sentimos totalmente, que compreendemos. O serviço da gente é um serviço essencial, é um serviço que é fundamental na vida de todos. Após ser cobrado pelos parlamentares, o representante da concessionária disse que apresentaria um plano para o ressarcimento dos clientes até o próximo dia 28. Não estou avaliando diferentes opções. A gente já está em contato, por exemplo, com o PROCON, que foi mencionado,
posso sim confermar, e isso vou a dar de forma claríssima, nosso compromisso a elaborar esta proposta e a divulgar em poucos dias. O presidente da Enel ainda falou que, por causa do alerta da Defesa Civil para temporais entre sexta e domingo na Grande São Paulo, a companhia deve manter 1.200 equipes mobilizadas para possível atendimento de emergência. E a Defesa Civil de Minas Gerais confirmou hoje a primeira morte do período chuvoso deste ano. O estado está em alerta para a possibilidade de novos temporais. A chuva acompanhada de vendaval surpreendeu os moradores de Cássia. O pedreiro Ellerson dos Santos trabalhava quando foi atingido pela cobertura metálica de um barracão. A força do vento carregou a estrutura que caiu sobre a vítima de 59 anos, que morreu no local. Veículos e parte de um imóvel vizinhos ficaram danificados. Em Guaxupé, o temporal e o vento assustaram a população. Uma árvore com a raiz inteira foi parar em cima de uma caminhonete. Na mesma região, em Pouso Alegre, parte da estrutura montada para uma festa desabou e o evento foi cancelado. Porque as tendas não aguentaram. Uma tempestade com granizo e vendaval também causou estragos em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Ruas e avenidas ficaram alagadas e houve quedas de árvores. Um morador registrou a quantidade de gelo acumulada no quintal. De acordo com o boletim da Defesa Civil, Minas tem 7 cidades em situação de anormalidade. São 111 pessoas desalojadas e 12 estão desabrigadas. As temperaturas no Rio de Janeiro chegaram a mais de 40 graus, fazendo desta quinta-feira o dia mais quente do ano. E esse calor todo levou uma mãe a uma atitude desesperada. Com o filho passando mal, ela quebrou o vidro do ônibus. É o meu filho que está passando mal. Criança aqui passando mal, o carro não tem ar-condicionado. Enquanto o menino sem camisa é abanado por uma mulher, a mãe, desesperada, quebra o vidro do ônibus. O caso aconteceu nesta terça-feira, quando a sensação térmica foi de 58 graus no Rio. O ônibus da aviação pavunense circula entre o Jardim América, na Zona Norte, e o centro da cidade. A empresa disse que o veículo saiu da garagem com o ar-condicionado funcionando normalmente e que o equipamento apresentou problemas durante a viagem. Hoje, durante a apresentação do Plano Verão, o prefeito Eduardo Paes disse que as empresas que operam com ônibus sem ar-condicionado irão perder o subsídio público. Muito dificilmente algumas empresas desses consórcios vão sobreviver até o fim desse verão se continuarem a desrespeitar a população. Eles vão morrer de calor e de sufoco causado pelo prefeito antes do verão terminar, se continuarem a tratar a população com o desrespeito que tratam tradicionalmente. Olha, de ontem para hoje, o Corpo de Bombeiros registrou a queda de 122 árvores em São Paulo. Mas vocês sabiam que elas possuem um papel importante quando o assunto é o calor? O calor que faz na região da Avenida Paulista nunca foi novidade. Mas o calor turbinado dos últimos dias é algo que ninguém está acostumado. É muito calor, é muito calor. O calor vem do chão, é muito quente. Pois é, quem mora nesta região ou vem para cá a trabalho ou a passeio, paga um preço caro pela falta de arborização. É que quanto menos árvores, menos sombra, menos umidade e menos frescor. Na Alameda Santos é um pouco mais tranquilo porque tem bastante árvore. Agora aqui na Paulista quase não tem árvore e aí o sol pega forte. Uma pesquisa da Universidade Estadual Paulista, a Unesp, revelou que a diferença de temperaturas entre os bairros com mais ou menos árvores pode chegar a até 10 graus. Para comprovar essa diferença, nós convidamos o Edmilson, que é geógrafo, para medir essa temperatura com a gente. Neste momento, estamos na Avenida Paulista, são 11 horas e 40 minutos e bora ver como é que está essa temperatura nesse momento. Olha só, os termômetros estão marcando acima dos 33 graus. Situação bem diferente aqui do Parque da Aclimação, onde a região é mais arborizada. Aqui o termômetro está marcando 30 graus. E olha que são 12:30. Por que isso acontece? Isso vai ocorrer justamente por conta da cobertura vegetal, né? A cobertura vegetal que você tem aqui nessa região da cidade, ela é maior.
o número de árvores, o número de grama. Então isso vai inibir o albedo, né? O albedo vai ser menor. O que é o albedo? É uma fração, né, da radiação solar. Diferença que tem impacto direto no bolso do consumidor. Aqui você tem um ar-condicionado natural, que são as árvores, né? Lá você vai ter um ar-condicionado artificial, que você vai ter que pagar esse custo. Olhando para isso, a gente teve agora, há poucos dias atrás, o maior recorde de consumo de energia da história do Brasil. Então a gente precisa olhar um pouco mais, né? O urbanismo, a arquitetura, a própria geografia, ela precisa olhar um pouco mais para as cidades sustentáveis para os próximos anos. Quem vive na região do parque sente a diferença de temperatura. É bastante árvore por perto. Também choveu ontem e esses dias anteriores um pouquinho, né? Acho umas 2 vezes. Então deu uma umidificada no ar também, eu acho. Ou seja, faz diferença estar num lugar mais arborizado. Bem mais. Você consegue ver que o bairro ele é mais casa, então acho que não forma aquela bolha de calor que acontece quando tem muito prédio. Então acho que isso também acaba contribuindo, mas com certeza o parque, a preservação e a água daqui ajudam bastante. Com o calorão que está fazendo, alguns profissionais são privilegiados e o refresco nos dias quentes não vem exatamente do ar-condicionado. Para quem trabalha nas praias do Rio de Janeiro, as altas temperaturas garantem boas vendas e também muito suor. Mas imagina com esse calor escaldante trabalhar o dia inteiro protegido do sol em um cenário assim. Dá até inveja. Esta é a rotina da equipe de biólogos e mergulhadores do Aquário do Rio de Janeiro. Para cuidar dos mais de 800 animais marinhos de 50 espécies diferentes, eles precisam entrar no tanque. O espaço tem 7 metros de profundidade, 3,5 milhões de litros de água salgada e nada de sol. São 2 mergulhos por dia, cada um deles com duração de 50 minutos. Pela manhã, os profissionais fazem a limpeza do tanque. Já na parte da tarde, é hora de alimentar e condicionar os tubarões. A temperatura da água fica entre 24 e 26 graus. Bem mais agradável do que o calorão lá fora, né? Já entra na água daquela refrescância. Quando eu conto para amigos e familiares que eu estou no aquário, eles falam, nossa, queria mergulhar para poder ter essa sensação também, que dá um refresco no nosso dia a dia, né? Neste outro tanque onde ficam os caranguejos, a temperatura da água é de 12 graus, o que exige dos mergulhadores uma dinâmica diferente. A roupa ela tem uma espessura maior, a gente chama de roupa seca, né, para ela poder segurar a temperatura e a gente não ficar com frio. E olha só onde esta turma trabalha. Neste frigorífico, o termômetro marca 7,7 graus negativos, mas a temperatura pode chegar a menos 18. Um alívio e tanto em pleno expediente. A melhor época do ano é a época que nós estamos, que é no calor, que aqui dentro fica muito fresquinho para a gente trabalhar e a gente se sente muito à vontade. O melhor emprego do mundo, fresquinho, gelado, então não tem que reclamar. Outro sortudo é o Marcelo. Ele é guardião da piscina de um clube na Zona Norte. Além de cuidar da manutenção, é responsável pelos salvamentos quando necessário. Entre uma tarefa e outra, pode se refrescar à vontade. O meu trabalho no sol é intenso, sim, claro. Mas assim, a gente sempre está refrescando, sempre protetor solar, sempre água o tempo todo, entendeu? Isso é o nosso dia a dia. Meus amigos falam, nossa, que inveja do seu trabalho hoje. Então vamos saber como é que fica o tempo amanhã com o Igor Silveira. Boa noite, Igor. Ontem aqui em São Paulo teve o calorão, depois chuva, vento, granizo. O tempo vai continuar assim, Igor? Boa noite, Augusto. Boa noite, Amanda. Boa noite para você que está em casa. Pois é, os próximos dias serão quentes, abafados, ensolarados, mas com previsão de chuva no período da tarde, viu? No Sudeste, por exemplo, esse calorão tem sido responsável pela formação de nuvens carregadas. Por isso que esquenta e depois chove, não tem jeito. Olha, a máxima amanhã em São Paulo fica na casa dos 37 graus. Em Vitória, no Espírito Santo, 35 graus e no Rio de Janeiro, 41 graus. Agora, no Nordeste, o calorão continua, o tempo fica firme e não tem previsão de chuva por lá. Só deve chover mesmo em partes da região norte, do centro-oeste e também do sul do país. Em falar no sul do país, a instabilidade que tem causado chuva forte por lá nos últimos dias, ela começa a avançar para o sudeste, mas olha assim,
ainda não esquenta por lá não, viu? Em Porto Alegre, a máxima fica na casa dos 23 graus. Em Manaus, o tempo continua quente e abafado e com máximas de 38 graus. Amanda, Augusto... A gente que aguente mais um pouco, né, Igor? Tá chegando essa virada no tempo, tenho fé. Na próxima semana. Opa, boa noite. Obrigada. As chuvas também causaram estragos no Rio Grande do Sul. Uma influenciadora de apenas 26 anos morreu após um desabamento. A vítima foi identificada como Isabelle Soardi, de 26 anos. No momento do temporal, ela estava em um ginásio de esportes com outras 100 pessoas. A chuva deixou um rastro de destruição no município, de pouco mais de 16 mil habitantes. Casas ficaram destelhadas, árvores bloquearam estradas e lonas estão sendo distribuídas. Bens materiais ele constrói, mas a vida que foi levada por esse temporal é ruim de justificar, explicar para a família e para a comunidade. Então esse é o maior lamento que o município tem nesse primeiro momento. Em Ijuí, 70 casas tiveram prejuízos com o granizo. O tamanho das pedras impressiona. Meu Deus, Senhor, o que é isso? Nas redes sociais, o governador Eduardo Leite informou que as equipes da Defesa Civil Estadual já estão auxiliando os municípios. De acordo com o INMET, a instabilidade deve seguir entre hoje e amanhã em toda a região sul do país. O Instituto alerta ainda para mais chuvas e fortes ventos que podem passar dos 100 km por hora em algumas regiões. A Igreja Matriz de Guaraciaba, município localizado no oeste de Santa Catarina, ficou completamente destruída após o temporal. As aulas na rede estadual da cidade foram suspensas. Graças a Deus nós não temos nenhum desalojado. Neste momento as nossas equipes estão trabalhando no interior do nosso município para ver todos os estragos e dar o primeiro suporte para as pessoas. O final de semana segue preocupando com a possibilidade de mais temporais, especialmente na fronteira do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Voltamos em 30 segundos. Foi enterrado hoje o corpo da criança de 2 anos que morreu após ser esquecida dentro de uma van escolar na zona norte de São Paulo. O velório e o enterro foram restritos a familiares e amigos no cemitério Vila Formosa, na zona leste da capital paulista. A mãe e a avó de Apolo Gabriel Rodrigues, muito emocionadas, não quiseram falar com a imprensa. A advogada da família afirmou que ainda não teve acesso ao inquérito policial. Tanto a mãe quanto a avó, a família, a comunidade em si, eles querem, na verdade, justiça. Existe uma lista, sim, existe uma comunicação da escola. A escola teria que ter notado logo de primeiro a ausência dessa criança. Por que não entrou em contato com a mãe ou com a família? O que aconteceu para essa criança ter ficado até as 3h30 da tarde dentro de uma perua? Né? Houve falhas. Né? A gente acredita que teve falha humana da escola, não sei, falha do condutor, não sei, falha da coordenadora que estava lendo, não sei, a gente precisa identificar quem falhou. A criança deveria ter desembarcado na escola na última terça-feira de manhã, mas foi encontrada sem vida 7 horas depois. A suspeita da polícia é de que o menino morreu por conta do calor. Os termômetros registraram 37,7 graus no dia. O caso foi registrado como homicídio contra menor de 14 anos. O motorista da van e a esposa estavam presos preventivamente, mas foram soltos após audiência de custódia. Perto de completar 3 meses do crime, a Polícia Civil da Bahia afirma que líderes do tráfico foram os mandantes do assassinato de Mãe Bernadette em um quilombo na Bahia. A investigação concluiu que 2 líderes do tráfico de drogas foram instigados a cometer o assassinato por Sérgio Ferreira de Jesus, de 45 anos. O motivo é que a mãe Bernadette era contra a extração ilegal de madeira no quilombo e teria repreendido o homem que mora no local. Neste áudio, divulgado pelo Ministério Público do Estado, Sérgio faz um alerta aos traficantes. Fiquei sabendo aqui dentro, no quilombo, que Bernadette falou que no dia da festa vai cercar tudo de polícia, vai pegar todo mundo aí. E aí ela tá mandando um carro preto aí, cheio de polícia, para tirar foto das barracas aí. Tudo é policial, civil. Que vai pegar vocês tudo de surpresa. Em outro áudio, Sérgio pede para os traficantes descartarem um celular que teria sido roubado da vítima. O celular que você levou aí,
tira a bateria, enterra o celular que tá com rastreador, da Federal, esconde bem escondido, arranca o chip, desliga o celular, enterra essa peste, ela tá com rastreador aí que você levou, o dela tá com rastreador. Segundo a polícia, o aparelho já havia sido rastreado. Além das provas testemunhais que foram importantes, nós também verificamos nas provas telemáticas, então através da localização de herb dos telefones, nós conseguimos detectar os indivíduos que estavam no local no momento do crime. A apreensão dos aparelhos celulares com extrações de dados foi muito importante também. Ao todo, 6 pessoas foram indiciadas, 5 por homicídio e 1 por posse ilegal de arma. Até o momento, 3 dos envolvidos foram presos. A líder quilombola de 72 anos foi morta com 25 tiros no dia 17 de agosto desse ano. O crime foi na casa dela no quilombo Pitanga dos Palmares, que fica em Simões Filho, na região metropolitana de Salvador. Nossa produção não encontrou a defesa de Sérgio Ferreira de Jesus para se manifestar sobre o caso. Um estudo feito pela rede de observatórios de segurança mostra que a maioria dos mortos pela polícia é negra. Na Bahia e no Rio de Janeiro, a proporção chega a mais de 80%. O levantamento foi feito em 8 estados. Dona Sandra ainda vive a dor da perda do filho Luiz Fernando Alves de Jesus, de 20 anos. Ele foi morto durante uma ação policial. Ouvi muitos tiros e eu reconheci o meu filho correndo. E naquele momento, antes que qualquer pessoa me dissesse, eu sabia que eu tinha perdido o meu filho. Em uma via pública, às 18h30, de uma sexta-feira, no dia 10 de fevereiro. Essas imagens mostram o momento em que os policiais surpreendem Luiz e um comparsa que tentavam roubar a moto de um casal na zona sul da capital paulista. Os agentes descem da viatura e atiram contra os rapazes. Segundos após os primeiros disparos, Luiz aparece já deitado no chão. Outro agente se aproxima e dispara mais uma vez. 3 policiais, agentes de segurança pública do estado de São Paulo, foram indiciados pelo crime da morte do meu filho, por implantarem arma no local, por omissão de socorro, por homicídio. O levantamento mostrou que a cada 100 mortos pela polícia em 2022, 65 eram negros. O estudo aponta ainda que no ano passado, a cada 4 horas, uma pessoa negra foi morta por intervenção policial em 8 estados do país. Foram analisados 3.171 registros de morte que tinham a cor da vítima declarada. Pretos somaram 2.770, o equivalente a 87,35%. E mais um ano a gente verifica e tem o diagnóstico de que as pessoas negras são as mais vitimadas, em proporção com a distribuição populacional. Então, se a gente for pensar a proporção da população negra no estado ser X, a população vitimada é 2x. Então, o argumento que normalmente se usa de que os negros são mais vitimados, porque eles são a maioria da população, isso não é verdade, porque a gente está pensando proporcionalmente. Entre os estados pesquisados, Bahia lidera o número de mortes de pessoas negras pela ação de agentes de segurança, com um total de 1.465 vítimas, apresentando um aumento de 300% na taxa de letalidade, seguido do Rio de Janeiro, Pará, Ceará, Pernambuco, Piauí e São Paulo, que mesmo com o número de 419 casos, proporcionalmente à população negra existente, apresentou uma redução de 48,32% desde 2019. Esse número aponta para o Brasil que a política de câmeras corporais e o uso das tecnologias, especialmente as tecnologias de aferição de peso, câmeras e viaturas e câmeras corporais, ela é uma política que veio para ficar. É uma política que pode fortalecer a perspectiva de legitimação da atividade policial. Eu espero justiça, não só pelo meu filho, mas por todos os outros jovens que têm sido assassinados, executados cruelmente. Porque sempre são jovens negros, periféricos, sem opção de defesa.
O Pix completa hoje 3 anos em funcionamento e já se consolidou como a principal forma de pagamento dos brasileiros. O cliente fala que vai pagar no débito, quando é no débito eu já falo, consegue fazer um Pix? É onde acontece, né? Porque o Pix não tem impostos, então a gente já transfere para o Pix. Bom para o empresário, bom para o consumidor. Valmir veio buscar os perfumes de sempre. É cliente da loja há mais de 10 anos. Para ele, a vantagem do Pix é não precisar andar com dinheiro em espécie. Chega a ser ótimo, né? Porque a rapidez e você ter a praticidade de vir, comprar, pagar e ir embora, levar teu produto. Da transferência entre amigos e familiares até a realização de pagamentos para uma empresa ou prestador de serviços. A praticidade de escanear um código QR ou de usar o CPF e o próprio telefone para realizar transações em segundos atrai o brasileiro. Isso porque, até pouco tempo, essas operações poderiam levar horas ou até mesmo dias. Está facilitando a vida de todo mundo. Mais barato e mais seguro. Isso é usar a tecnologia a favor da população. Em 3 anos foram mais de 66,5 bilhões de transações, valor que movimentou 29,7 trilhões de reais, segundo o Banco Central. A gente sabe que o DOC já acabou e era uma tecnologia mais obsoleta em relação à TED. A TED veio depois, era mais moderna. A TED ainda resiste. Mas é provável que o número de transações em TED venha a cair e, quem sabe, um dia também acabe ou tenha o mesmo destino do DOC. Na verdade, o Pix é muito utilizado por pessoas físicas e, paulatinamente, vem sendo adotado pelas pessoas jurídicas. E quem tem usado bastante TED são as pessoas jurídicas. Então, pode ser que o Pix também venha a tomar o espaço que a TED ocupa hoje. Cartão, basicamente ninguém mais usa cartão, então é tudo no celular. Então o Pix facilita muito a vida da pessoa. Você acha que é uma tecnologia que veio para ficar? Com certeza. Acho que daqui a um tempo não vai existir mais cartão nem dinheiro, vai ser tudo pelo Pix. O governo federal descartou, pelo menos por hora, a possibilidade de alterar a meta de gastos para 2024. A decisão foi divulgada hoje após reunião do presidente Lula com a equipe econômica e o relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias no Congresso, deputado Danilo Forte. Ele prometeu apresentar o texto da lei que estabelece as regras do orçamento até a próxima terça-feira. Ficou definido que o governo não vai alterar a meta prevista no arcabouço fiscal para o ano que vem. Ou seja, o executivo poderá gastar em 2024 apenas aquilo que conseguir arrecadar com impostos. A possibilidade de revisão poderá advir de alguma mudança no futuro, mas no presente o governo manteve a meta fiscal zero. O governo acredita que nesse momento o nosso foco tem que estar concentrado nas medidas que melhora a arrecadação do país, fazem justiça tributária no país e o esforço de combater qualquer pauta que desorganize o orçamento público do país. Para aumentar a arrecadação e cumprir a meta, o governo tenta aprovar uma série de projetos, o que prevê a cobrança de 18% de impostos sobre apostas esportivas feitas online, a taxação dos chamados fundos offshore, aqueles investimentos no exterior, a regulamentação da decisão da Justiça que proíbe empresas de descontar os incentivos fiscais que ganham dos estados na hora de calcular o imposto de renda e a CSLL, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, e a reforma tributária. O relator da reforma na Câmara, deputado Aguinaldo Ribeiro, também participou da reunião. O governo quer promulgar a proposta ainda neste ano. Então nós temos que fazer um esforço concentrado para a gente seguir nessa perspectiva. Nós temos que confiar ao ministro da Fazenda essas diretrizes, esse rumo da economia brasileira, e o Congresso Nacional tem que ser colaborativo para essa finalidade. Rede TV News faz uma rápida pausa e volta já. Fique com a gente. Hoje, no programa É Notícia, a partir das 11h45 da noite, o jornalista Kennedy Alencar entrevista Célia Chacriabá, líder indígena e deputada federal pelo PSOL de Minas Gerais. No programa, a convidada fez um alerta sobre a importância de ações de combate à violência contra as mulheres indígenas. Protocolei um projeto de lei
que trata do combate à violência às mulheres indígenas, já deu um parecer favorável na nossa Comissão da Amazônia, Povos Originários e Tradicionais, de um outro projeto de lei para tornar o dia 5 de setembro, que já é o Dia Internacional das Mulheres Indígenas, para tornar o dia do combate à violência às mulheres indígenas. Acabei de relatar um projeto que foi votado na Câmara dos Deputados, da deputada Juliana Cardoso, que altera o Código Penal. Porque você sabia que nem se tratava na legislação direito específico às mulheres indígenas, a Lei Maria da Penha nunca tinha conseguido atender as mulheres indígenas. Então, esse projeto da deputada Juliana, que eu fui relatora, altera o Código Penal e também a Lei Maria da Penha. O nosso projeto trata de um combate à violência às mulheres indígenas, dialogado com a educação e com a saúde, e foi o primeiro projeto de lei protocolado em 2 línguas indígenas, porque sequer tem dados sobre a questão da violência das mulheres indígenas. A deputada federal também falou sobre as mudanças climáticas e as consequências para a população. Nesse momento eu falo com vários parlamentares, esse terno não vai ser eterno. Quem é que aqui que não está sentindo calor? Usar ar-condicionado não está sendo suficiente. Eu penso que aqui 10 anos os parlamentares não vão conseguir vestir terno, porque as mudanças climáticas não é somente um discurso, é algo factível e que todo mundo pensava que era para 15 anos, 20 anos. A nossa luta está acontecendo agora. A líder indígena afirmou no É Notícia que a conclusão da investigação do assassinato da ex-vereadora Marielle Franco é fundamental para o aprimoramento do processo democrático no país. Não existe democracia continuar a assassinar mulheres indígenas, seja pela violência política, seja pela violência doméstica. Nós falamos de feminicídio, mas o que acontece também, eu falo que é mulhericídio. Quando não tenta matar a nossa voz, tenta matar o nosso corpo. E Marielle não é somente uma voz representada na política brasileira. Marielle significa uma palavra de resistência para retomar a verdadeira democracia do país. Então, nós esperamos justiça por Marielle para que muitas de nós não sejam mais tombadas por estar nesse lugar, que muitas de nós não sejam interrompidas, nem o microfone, nem pela bala, nem pela arma, porque é impossível pensar uma democracia quando executa mulheres. É impossível pensar uma democracia onde incomoda com a nossa presença. É impossível pensar uma verdadeira ou aprimorar uma verdadeira democracia onde existe 513 parlamentares e somente 91 mulheres. No É Notícia, Célia Chacriabá avaliou também o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro. Foi um projeto de destruição, de ecocídio, de genocídio, de matança, de extermínio. E se fosse um filme, seria Exterminador do Futuro. Rede TV News desta quinta-feira fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Uma ótima noite para você. Nós esperamos você amanhã a partir das 7h20. Obrigada pela audiência. Boa noite e até lá.